Rodolfo, que você começou a falar com o Diogo. Doutor Rodolfo, consegue nos ouvir? Você, acho que Agora eu estou ouvindo bem. está ouvindo? A gente também, mas sua câmera não está ligada. Deixa eu testar aqui. Agora foi. Pessoal. Aê, boa tarde, doutor. Doutor, estamos aqui com a doutora Clarissa, a doutora Clarissa. e a Gisele, que é a nossa mediadora, né? A gente já fez o teste aquele dia. A Gisele vai abrir apresentando vocês. E aí a gente vai chamar uma prece, que é um vídeo de 5 minutos, que foi proposto pela doutora Clarissa, para depois voltar e entrar no debate, tá? E aí a Gisele vai mediando, encaminhando as perguntas para cada um. Combinado. E aí eu dando um ok para a Gisele começar, eu e a Aninha Cardim vamos sair da sala, tá? Então vai ficar vocês. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Como a gente está experimentando essa plataforma, se alguém cair e tudo, a gente é só entrar, né? Entra de novo, eu explico, né? O problema de transmissão e a gente. Mas onde? Se por acaso eu cair, vocês continuem também, tá? Eu entro rapidinho. Exatamente. E o outro ponto é que enquanto a gente estiver passando o vídeo, todo mundo ficar com o microfone mutado, por favor. E depois a gente volta para o debate. Bom, já estamos todos conectados, faltam 3 minutinhos para 5 aqui no meu computador. Eu vou pedir silêncio agora para não vazar áudio lá no webcast, tá? E faltando 1 minutinho, eu libero aqui o Pedro pelo chat para a gente poder começar a transmissão. Boa live. Obrigada pelo convite, por terem aceito, né, o convite mais uma vez. Obrigada, Mas não tem o perfil, né, amor? Vamos para mais um. Vamos lá. 50 lives hoje, hein? Hoje, com as regionais, eu acho que já está em 53, tá? Eu tô sem acesso ao meu drive, mas ontem eu tinha Sério? Ontem eu falei 49ª, sério? É porque a gente tem as regionais que você não está mediano. Tem as regionais que você não está mediano. Mas pode falar 50, não tem problema, não. Tá bom. Certinho, tá? É que faz, acho que é legal, porque é uma live especial sobre espiritualidade, acho que é um número redondo, é bom. Começando Outubro Rosa, né? De forma Começando Outubro Rosa, então vamos falar do Outubro Rosa. Exatamente. Bom, vamos fazer silêncio agora para não vazar áudio lá. Vou ficar aqui, tá bom? Beijinhos. Beijo. Olá, Grupo Oncoclínicas, dá continuidade à sua série de lives.
Hoje nós completamos 50 lives desde o começo da pandemia da Covid-19 e iniciando também o Outubro Rosa, nós vamos debater o poder da espiritualidade em momentos desafiadores. Envie suas perguntas no chat, participe. Eu sou Gisele Vitória, converso hoje com a doutora Clarissa Matias, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas em Salvador, na Bahia, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e chair do Comitê Internacional da ASCO, Sociedade Americana de Oncologia. Também converso com a doutora Aline Barrada de Assis, psicóloga do Grupo Oncoclínicas em Vitória, no Espírito Santo, o doutor Rodolfo Gadia, oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas em Uberlândia, Minas Gerais. Olá, tudo bem? Olha, antes de começar esse bate-papo, nós vamos assistir, por sugestão da doutora Clarissa, um vídeo que é uma prece, para a gente entrar no clima dessa conversa. Então, eu vou pedir que vocês deixem o microfone no mudo e a gente vai ouvir esse vídeo. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei
que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa num caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor. Oh, que delícia, que beleza. Vou começar essa conversa, essa rodada com a doutora que teve a ideia, inclusive, de passarmos o vídeo, e está fazendo um trabalho espetacular, uns cultos ecumênicos, né? Desde o começo da pandemia, uma iniciativa muito bacana do grupo Oncoclínicas. Eu queria perguntar, doutora Clarissa, e queria que você contasse um pouquinho também dessa iniciativa, mas um pouco da importância da espiritualidade no tratamento oncológico, especialmente nesse momento tão desafiador que todos estamos vivendo, o mundo está vivendo, né? Um pouco a diferença da espiritualidade, da religião, acho que a sua ideia do culto ecumênico, todas as religiões em vários momentos, né? Conta um pouquinho dessa iniciativa. Boa tarde. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Adolfo, boa tarde, Aline, boa tarde, Gisele, querida. É tão bom estar aqui, né, discutindo esse tema. Então, há 29 semanas atrás, nós tivemos a ideia de fazer um culto que seria presencial, mas foi exatamente na semana da pandemia. E o culto inicialmente ia ser um culto católico, né, com o padre, mas aí Thaís, que é a nossa gestora, falou: doutora, por que nós não fazemos um culto ecumênico? Na verdade, eu sou espírita e ela é evangélica. E aí eu falei: nossa, é ótimo. Então, nós pegamos gravações de várias pessoas e começamos que seria um culto presencial, na semana do fechamento de tudo. Então, nós conseguimos, nesse primeiro evento, nós reunimos as pessoas, somente os palestrantes aqui na clínica, na época nem se usava máscara, e nós fizemos o primeiro culto. E daí, né, a partir daí, foi super bem recebido, os pacientes logaram e, né, fez muito bem a eles. Então, a partir daí, nós continuamos. Nós, durante um período, nós recebendo vidas de pessoas, né, de várias religiões. Hoje nós temos uma temática e hoje mesmo nós tivemos o Padre Manuel, que é da Igreja Católica, nós tivemos Thaís, que é evangélica, nós tivemos Patrícia e Salinha, que são espíritas, e Jaqueline, que é judia. Então, assim, e nós estamos pegando temas. Então, hoje nós falamos sobre a felicidade. Então, é muito interessante você ver, e aí vem sua pergunta, né, sobre a diferença entre religião e espiritualidade. Então, espiritualidade é essa conexão,
né, com essa conexão com o sagrado, que independe da religião. Nós já tivemos budistas, já tivemos rabinos, já tivemos candomblecistas, pessoas de umbanda, né, de praticamente todas as religiões. E tem sido muito bacana ver a visão das pessoas, né, a visão desse momento. Então, tem sido... Dá um trabalho danado de nós selecionamos músicas, encaminhamos as músicas antes, tem um convite, tem sido muito bacana. E como é que isso impacta no tratamento, nos tratamentos? Assim, você tem um retorno disso? Então, tem sido bem bacana, porque essa semana mesmo, 2 pacientes que são assíduas falaram para mim, ai, doutora, isso tem me dado uma calma, eu aprendi, porque a gente fala muito sobre meditação e sobre mecanismos, né, de cuidado mesmo, né, da alma, e as pessoas acordam, né, 8 horas da manhã, então as pessoas acordam e logam, e nós temos tido uma média super boa de pessoas, e nós já sabíamos, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um guideline sobre espiritualidade e cardiologia, e na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, nós agora estamos no processo de construir um guideline também para oncologia. Eu acho que hoje, né, os médicos já se deram conta de que é extremamente importante, né, você levar em conta a espiritualidade do paciente dentro do contexto de doença. Perfeito, obrigada. Vou passar a palavra para o doutor Rodolfo para complementar essa questão dos impactos desse tipo de trabalho e da espiritualidade no tratamento oncológico. Por favor, doutor. Boa tarde a todos, boa tarde, Gisele, obrigado pelo convite, boa tarde, Aline. Complementando, só para fazer, o poema foi da gratidão, né? Eu também sou espírita desde berço, e esse poema a gente acompanha o Divaldo em todas as suas palestras no final, e é tão legal porque ele faz aquela conexão, e todas as palestras que ele faz pelo Brasil são quase que preces e palestras ecumênicas, porque vai gente de todas as religiões. E isso é muito legal, porque a gente vê que ele trabalha com uma energia de que todos a gente precisa de estar trabalhando e conectando com ela ao fim de cada dia. E se trabalhar o agradecimento, trabalhar a gratidão, a gente mantém energias melhores. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento à doutora Clarissa pelo trabalho dela, que ela está fazendo na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutora Clarissa, eu acho que isso é missão mesmo. As pessoas estão certas nos lugares certos, não há erro nos planos de Deus. Então, precisava de ter um toque de espiritualidade, uma alma feminina, para colocar um trabalho que a gente tem acompanhado com o Dr. Carlos José, que foi fantástico, as lives que ele fez na nossa conversa, a gente acompanhando, depois falou com o Karnal, já vamos atrás de pessoas boas, tentar conectar com o Harari lá fora, que é o Mateu, porque é bom, espiritualidade é isso, espiritualidade é uma necessidade, eu vejo assim, ela é uma programação genética, é uma necessidade intrínseca que está no nosso código genético por uma vontade de transcender. Todo mundo precisa de transcender, de ter essa conexão com o sagrado. O sagrado, cada um põe o nome que quiser. Então, a religião é só um meio, é um caminho, às vezes rotas seguras, para conectar esse sagrado. Mas muitos cientistas, agnósticos, ateus, encontram a sua espiritualidade estudando, achando novas moléculas, novas fórmulas. Muita gente encontra a sua espiritualidade nesse trabalho de ajuda ao próximo, sem necessariamente ter um impulso, uma ajudadinha do processo religioso. Mas a religião é bom, porque ela conecta pessoas. Então, voltando a dizer, a espiritualidade ela é fundamental, é uma base fundamental para a gente manter todos os nossos processos em equilíbrio, porque a gente precisa de vários tipos de conexões. Conexões sociais, conexões profissionais, conexões familiares, conexão eu comigo mesmo e conexão com o sagrado. Então, a gente trabalha nos 3 eixos. Eu comigo mesmo,
e intercalando com o que vem do alto e ajudando as pessoas. Eu acho que trabalhar isso fortalece principalmente aqueles que enfrentam situações de dificuldade, o paciente oncológico. Então, aí vai entrar na parte mais psicológica, mas eu acho que se você trabalha a espiritualidade de uma maneira de fortalecimento do seu corpo adaptativo, você engrossa o caldo da resiliência e enfrenta todas as situações com mais, vamos dizer assim, suavidade. Fantástico, obrigada, doutor. Doutora Aline, como tem sido a sua prática nesses tempos de pandemia? Até gostaria de ouvi-la também sobre essa questão, esse ponto da diferença entre a espiritualidade e as religiões, né? E como você tem observado no seu dia a dia a importância desse elemento vital, né? Muito bem posto aí pelo doutor Rodolfo. Boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Gisele, Larissa. Espiritualidade é a busca de sentido, né? Então, a partir do momento que a gente questiona, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né, a gente está falando de um sentido, dessa busca de sentido. Então, isso é espiritualidade. Além do sentido, como o Rodolfo fala da genética, né, ela é dimensão humana. Nós somos seres, né, bio, psico, sociais e espirituais. Então, a dimensão espiritual ela entra na definição da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, do que é saúde, do que é sofrimento. Então, quando a gente pensa em sofrimento, a gente também vai avaliar um sofrimento espiritual, né, além do físico, além de controlar sintoma, além de tratar câncer, além de depressão, além de conflitos familiares, né, que envolvem o social, a gente também vai se atentar, a gente está se propondo, né, eu acho que já despertou isso nas equipes de saúde, mas a gente está despertando ainda, eu penso que ainda tem um pouco uma certa resistência de nomear isso, né, de dar espaço para isso, por exemplo, numa consulta médica, numa consulta com o próprio psicólogo, mas eu acho que o supra-sumo é isso, né, é a busca de sentido. Penso que a gente fala muito isso no cuidado continuado, lá com Carol Sarmento que eu aprendo isso, né? Ela fala assim, pensa numa garrafa, né? E aí a gente tem o rótulo e a gente tem o líquido, né? O líquido é a espiritualidade e o rótulo é a religião. O rótulo ele pode variar, né? Ele pode ser católico, evangélico, ele pode ser protestante, né? E aí vai as espíritas, as variações, né? Mas o que importa é o que está dentro. O que importa é o líquido, né? O que importa é o seu contato com o sagrado. No final das contas, é bem isso mesmo. A religião, ela é positiva, né? Você pode experimentar a espiritualidade pela religião, como vocês falaram. Ela pode ser potência, ela pode abrir caminhos, ela pode facilitar caminhos. Tem também um outro lado que ela pode ser, às vezes, causa de sofrimento, né? Então, por isso que às vezes é importante a gente acolher o que é esse sagrado para o outro, né? Acolher e escutar, né? O que é esse sagrado para o outro? O que esse outro entende que é Deus, né? A religião está no âmbito da cultura, né? Da sociedade. Acho muito importante, né? A gente vê pacientes assim, como que a comunidade, né? Como que pessoas que participam de uma comunidade religiosa, como que isso também ajuda no tratamento, né? Eu tive uma paciente aqui, senhorinha, né? Teve um casamento meio complicado, separou cedo e criou os filhos sozinha, trabalhou muito, né? E aí, quando ela aposenta, que ela fala, vou descansar, né? Ela não tinha vínculo social, porque ela sempre trabalhou muito, sempre deu conta muito dos filhos, disso, de não faltar nada, né? E aí ela vai buscar, onde ela encontra isso é na religião, né? E é muito bonito, assim, eu acho muito bonito, porque a doença foi progredindo, né? Diagnósticos difíceis, notícias difíceis de comunicar, né? E aí eu lembro que no início do ano eu atendi, e ela falou assim, eu não tô tendo condições de ir ao culto,
mas a igreja manda uma van para me buscar. Então a van vai passando na casa, né, e depois vai devolvendo, né, vai entregando no final. Mais um pouquinho, quando ela já estava um pouco mais debilitada, o que a igreja fez? Trouxe, falou, olha, a gente vai te visitar, vai fazer o culto aí na sua casa. E não precisa se preocupar com nada, a gente vai levar o lanche, vai levar a fruta, vai levar... né? Então, assim, isso é humano, né? Isso me arrepia, né? Eu acho que espiritualidade, para mim, vem muito nessa parte do arrepio, né? Em vez de a gente fala do líquido, do contato, né? Do que é o sagrado, para mim, eu falo, gente, é o que te arrepia, né? O que faz você ver sentido, né? Então, acho que nesse cenário funciona maravilhosamente, né? Funciona como suporte, funciona como humanidade que somos. Na parte da psicologia, a gente entende a espiritualidade como enfrentamento, sabe? Então, imagina que diante de uma pandemia que a gente não esperava estar vivendo de forma nenhuma, né? Pessoas morrendo, assim, né? Números exorbitantes, né? Diante de uma doença como o câncer também, né, o câncer ele tem muita essa associação à morte, né? Ainda, né? A gente briga para falar, não, gente, não vamos acoplar, mas ainda tem muita essa associação. Então, eu penso que as pessoas elas podem experimentar uma experiência de desamparo quando elas vivem essas situações de crise, né? Seja por doença psíquica, seja por pandemia, que é algo de fora, externo, seja pelo câncer, que é uma doença do corpo, né, que está dentro também. Experienciam esse desamparo e a espiritualidade ela vem para dar um contorno, né? Então ela vem para dar um suporte, é como se você tivesse perdido, né? E aí você vem com né? É sutil, assim, não é nada demais, não é nada de nossa, tem que rezar tantos Pai Nosso para chegar, para atingir, para receber. Não é isso, assim, não é dessa ordem da regra, né? É uma ordem mais sutil. E é uma ordem sutil que é difícil, às vezes, até o paciente nomear, é difícil a gente nomear isso, né? Porque cada um experimenta de um jeito. Mas ela dá contorno, né? Então, a gente entende muito como enfrentamento, né? Quando é enfrentamento, quando é potência, né? A gente entende como enfrentamento, porque aquilo dá motivos, né? Dá substância dá condições para seguir tratamento, para enfrentar pandemia sem desanimar, sem surtar, né? Dá condições para. Muito... Gente, se eu estiver falando demais, vocês me interrompem, tá? Porque aqui apertou o botãozinho, vai. Tem gente aqui elogiando, olha, a Geralda, Fernanda, Claudete, elogiando o tema da live, o vídeo apresentado. E tem uma pergunta da Aline, que era exatamente coincidiu com algo que eu estava pensando e já queria começar a perguntar para a doutora Clarissa, que é sobre pessoas que não têm religião, às vezes ateus, pessoas que não acreditam. Como é que é isso para quem é mais cético, né? Então, a pergunta da Aline é a seguinte: vocês já viram, nos anos de profissão, um paciente, até então cético, desenvolver algum grau de espiritualidade durante um tratamento? Queria perguntar para todos, mas começa com a doutora Clarissa. Então, sim, né, ao longo desses anos eu já vi isso acontecer muitas vezes, porque muitas vezes, e isso que a Aline falou e o Rodolfo também falou, é super interessante, assim, na verdade, espiritualidade é diferente de religião, né, então, espiritualidade é a sua conexão com o sagrado, é você saber que, né, existe um sentido na vida, que a gente não está aqui sem um propósito. E o que você rotula, né, se você acredita que, como os cristãos, né, em todas as religiões cristãs, que Jesus era o Messias prometido, ou se, como judeus, se você acredita que o Messias não chegou ainda, né, ou se, como os muçulmanos, etc. Então, assim, na verdade, esse rótulo é o menos importante. E, às vezes, você tem pessoas que dizem que são ateias,
mas na verdade tem uma crença, né? Tem uma crença, uma conexão com o sagrado que é muito maior do que alguém que está lá beatamente na igreja, achando que, né, Deus vai perdoar todos os pecados e que faz várias coisas ali dentro e depois tem uma vida dupla, vamos dizer assim. Então, eu acho que, assim, eu já vi isso acontecer, né? Pessoas que despertam para esse momento. Eu acho que a possibilidade da partida, né, quando você tem um diagnóstico de câncer, lhe traz muito para o que é hoje, né? E o que é que eu vou enfrentar daqui para frente. Então, sim, eu já vi várias vezes. Interessante. Doutor Rodolfo, eu até queria acrescentar a essa pergunta, né, um ponto também, assim, um pouco assim, habitualmente se costuma dissociar a ciência da espiritualidade, da fé. Então, assim, talvez isso também seja um motivo de dúvidas, né? Queria que o senhor comentasse esse ponto também, além de responder a pergunta da Aline. Boa pergunta. Essa coisa de tentar conectar a ciência com a espiritualidade, isso é uma tendência. Eu acho que isso começou, inclusive, por incrível que pareça, nos Estados Unidos. Não só, mas lá em 1998, 7% das escolas americanas falavam no assunto espiritualidade. E aí a gente tem que agradecer um dos grandes estudiosos, e tem vários outros, mas o Dr. Harold Kennedy, da Universidade de Duke. Ele começa os estudos e ele vem falando, sempre ainda fala bastante, só que agora divulgou, quase 75% das escolas americanas hoje já tem no currículo, que seja em projeto de extensão, algo de espiritualidade associado aos estudos e às escolas de saúde. Por quê? Porque isso impacta em menor acometimento de doenças e menor sobrecarga ao sistema de saúde. Então, falar em espiritualidade hoje é falar em economia no sistema de saúde, que é cada vez mais pesado os gastos. Por quê? Porque a gente vive mais, envelhece mais doenças crônicas degenerativas. Enfim, onde que ele fala? Ele tem grandes estudos clássicos que mostram que você ter essa conexão, independente de como você faz essa conexão, você aumenta a sua sobrevida global. Pessoas que têm espiritualidade no seu dia a dia ou frequentam algum culto religioso. Lá ele pegou as famosas freirinhas que estavam fazendo oração nos monastérios e o pessoal de grupos religiosos. E ele viu que essas pessoas têm o quê? Hábitos de vida mais saudáveis. Então, não é muito difícil de enxergar isso. Aquela pessoa vai e começa a frequentar um culto religioso, ela vai querer, primeiro, abandonar o tabagismo, ela vai querer beber menos, ela vai ser puxada pelo outro para fazer uma atividade física ou trabalhar, entrar num grupo de voluntariado, fazer uma oração diferente, fazer uma meditação. Olha só, são todos processos conjugados de melhor hábito de vida, promoção de saúde na sua assistência primária, e algo que o paciente começa a fazer de uma maneira muito mais eficaz do que o próprio médico. A gente não convence o paciente de maneira suficiente no consultório, falando da cartilha, entra aquela vez, a gente repete a cartilha, vamos fazer isso, vamos fazer isso. A pessoa entra e, ela, de repente, a conversão que ela tem dentro do grupo religioso, aquilo é fantástico para a vida dela. Então, e às vezes a conversão, ela precisa de ajustes de rotas, igual o vírus, né? Esse vírus, para mim, assim, nas filosofias, né? Outra filósofa boa também, lembrei, a doutora Lucilena Galvão, pessoal, acompanha a Nova Acrópole. Essa professora é boa. E a Nova Acrópole é uma coisa fantástica, porque ali abre e põe a filosofia como saúde, para a gente se sentir saudável através da filosofia. E filosofar é o que a gente está fazendo aqui. Eu vejo o vírus é a vacina. Ah, mas como assim? Está todo mundo esperando a vacina? Vai chegar no vai? Ótimo, estou falando da vacina física, para produzir células T, as células de defesa e os anticorpos. Mas, enfim, de uma maneira de entendimento, de tentar fazer espiritualidade em todas as situações com mais dificuldade, o vírus hoje está funcionando como uma vacina para a pandemia do egocentrismo que a gente estava encaminhando. Dezembro de 2019, logo ali,
Eles falam, tem que voltar para o mundo logo, esse novo normal, enfim, está inventando tanta coisa. A gente tem que voltar a trabalhar e voltar naquele mundo que a gente estava. Eu não quero voltar àquele mundo de 2019, porque a gente andava às vezes na rua e via pessoas comendo lixo, famílias de retirantes, sem casa, sem nada. Olha o poema, a história, olha a oração inicial. Tanto que é importante a gente também sentir dentro de um sistema e sentir que a parte social é importante. O OMS fala, a saúde é um bem-estar completo, já fura aí, né? Bem-estar completo, biológico, físico, psicológico, social. E aí eles vão entrar a parte ecológica e espiritual também, vai renomear para ampliar o conceito de saúde. Mas se a sociedade está doente, a gente não tem saúde. Isso é fato. Então, se a gente observar, nosso coração estava esfriando, mas não por maldade, mas pelo ritmo da vida, e a gente estava postando muitas fichas ao trabalho, às várias missões. Então, a gente estava postando a ficha na espiritualidade, em conexão com o trabalho, bem mesmo, garantir o sustento da família, resguardar financeiramente, mas e as missões, os ikigais espirituais? Qual é o seu propósito nessa parte? Como que a gente estava fazendo isso? Então, a gente, às vezes, estava postergando, procrastinando essa parte em que vem uma situação que põe todo mundo meio em casa, enclausurado, com medo de morrer, entre aspas, é lógico, de proteção, é o que muito que o paciente oncológico vive. O paciente oncológico, eu vi isso com a experiência do consultório, o paciente oncológico fala, doutor, vocês estão tudo muito com medo de pegar esse coronavírus, eu também estou, mas ó, essa sensação que vocês estão tendo de ter uma doença que vai morrer, eu estou sentindo isso há 6 meses. Então, eu não estou sentindo tanto esse impacto. Você percebeu que interessante esse movimento que a gente está sentindo de preservar a vida, de movimentar, de ver que vários planejamentos que a gente fez lá em janeiro muda tudo. Então, é uma outra dica, é se sentir o presente. Tá aqui agora, eu sei que é muito difícil, ainda mais para a gente que é médico, paciente, pressionando tudo, mas tá aqui agora é tentar estar aqui, de corpo e alma. Presença nos ambientes, porque a vida ela é rápida demais. Então, de repente, muitas das situações do paciente chega no consultório e ele está com dificuldade de lidar, não com a doença grave, que no fundo todo mundo é inteligente, tem o Dr. Google, ele vai saber que está espalhando, ele vai morrer. Ele vai ter uma dificuldade de ligar, de estar lidando com o tempo. Ele olhar e falar assim, nossa, doutor, agora eu estou com essa doença, trabalhei tanto, estou aposentado, agora que eu ia curtir minha família, não deixa eu morrer agora, não. Me dá mais um tempo. Você percebeu que a bronca toda essa briga nossa é da gente com o tempo, porque o tempo é o real grande transformador de todo elemento biológico. O que é biologia, o que é orgânico fica na Terra. Então, essa essência desse núcleo que a gente carrega e fica com essa conexão com a espiritualidade é entender dos tempos que a gente precisa aqui para cumprir várias missões. Então, quando uma está um pouco atrasada, o nosso núcleo espiritual pede, grita e fala, então calma, vamos organizar as ideias, presença nas situações, acalme, entre, está difícil para você organizar, então entra no grupo religioso, o pessoal lá já está mais organizado, vai lá, quer aprender a meditar, então olha que beleza o pessoal budista, mas dá para meditar sem ser budista, dá para fazer curso, a internet hoje está aí, né, uma ferramenta, vai fazer curso de mindfulness, beleza, vai fazer meditação guiada, vai treinar, orar no começo do dia, pedir proteção para o dia, e treinar, orar no final do dia, agradecer o que foi de bom e agradecer o que você fez de errado para aprender no outro dia. São todos os exercícios que o paciente, quando às vezes tem um câncer, ele puxa a fila, ele puxa a filinha para caminhar para o lado de lá, mas está todo mundo caminhando. Então, o paciente, se ele tiver essa sensação, e nas fases psicológicas de entendimento de doença grave ou do luto, das adaptações, se ele para na barganha, tudo é bom. Se ele parou na barganha e ele vai voltar para a igreja igual ele tinha afastado, ou ele vai querer converter porque ele está sentindo, ele vai ter que ter essa conexão, essa proteção que estimula. Se o médico vê que o paciente está com esse estímulo, tem que estimular mais ele ainda. Por quê? Porque dentro de um consultório, quase 90% dos pacientes, isso também é em pesquisas, querem que o médico aborde áreas, mesmo que seja rápido, de espiritualidade. Só que o médico aborda em média 30%, no máximo 40%, está melhorando, hein? Mas é no máximo 40% de todos os médicos, de todas as áreas, e aborda a parte espiritual do paciente. De perguntar qual é a religião, do que ele está fazendo para ele trabalhar essa doença grave. E a maioria dos pacientes queriam que o médico tivesse essa abordagem. Então, é só alinhar os pensamentos e, quando tiver melhor essa conexão,
a gente consegue entender, e incrível, não sei a experiência que eu tenho, o paciente ele adere mais ao tratamento, ele está mais resistente, parece que dá menos neutropenia, impressionante, aí ele cicla direitinho, não atrasa no ciclo, o padrão certinho e aumenta a sobrevida dele. É igual a história de você fazer uma religião e impactar na sua vida biológica, mas é só uma questão de mudança de conduta. E o médico pode ser um agente, um instrumento de modificador da parte espiritual do paciente e às vezes acaba com uma via de mão dupla, viu? Porque o paciente, quando ele está mais perto, eu brinco, né? Quando você está mais perto do além, ele está mais sensível. As conexões de estruturas físicas dele segura menos o corpo físico, o espírito, é o que eu entendo. Então, ele está mais sensível com as mensagens de lá. E muitas vezes o paciente, os bons espíritos, Deus nos fala através das pessoas. Então, se às vezes o médico também respirar, acalmar um pouquinho, e ter um pouco de paciência para escutar o paciente, espera a reclamação, vai, mas de repente, sutilmente, ele vai te falar cada coisa que é o que você precisa para aquele dia. É Deus falando através dos pacientes. Essa via de mão dupla vai conectando, e aí, no final, mesmo que acabe em morte, porque câncer, sim, está relacionado à morte em situações, mas mesmo que o desfecho final seja o pior do corpo físico, mas o espírito sai saudável. O corpo está frágil, faleceu, mas a alma sai mais saudável e você foi um instrumento dele no fim da vida dele. Obrigada. Olha, temos aqui alguns comentários, aqui o Leonardo elogiando a iniciativa, fazendo a menção que a Aline Barrado é uma excelente psicóloga, a Juscelia disse que está muito emocionada com a live, Valéria Nieto, encantada com a forma de mostrar, estamos mostrando a espiritualidade integrado ao tratamento. E eu queria passar a palavra para a doutora Clarissa, bom, temos uma pergunta aqui, mas eu me lembrei de uma frase que, se não me engano, Clarissa, é do doutor Adib Jatene, que ele falava que o medo era, o contrário do medo não é a coragem, do medo é a fé. Acho que era que ele falava, ou alguém, enfim. Mas eu queria perguntar se vocês concordam, né? Se você acha que isso, o sentido da fé, ele está aí para vencer o medo também. E queria emendar com uma pergunta da Raquel Simplício, que também que pergunta o seguinte: na perspectiva da espiritualidade, qual é a definição de cura? Então, eu vou começar pela pergunta de Raquel, porque, assim, a doença, né, toda doença, né, ela tem uma razão, né, kármica, para quem acredita no espiritismo, de algum tipo de... É como se nós tivéssemos um lápis que precisasse ser apontado. Então, mesmo quando existe um desfecho de uma partida, e, né, eu faço oncologia há tanto tempo, e é importante ver isso, como você vê, quando as pessoas estão abertas, você vê uma evolução de melhora espiritual nessas pessoas. E mesmo quando a gente não consegue a cura do corpo físico, que na verdade muito poucas coisas em medicina a gente consegue efetivamente curar, a gente consegue uma resiliência, né, uma paz, né, daquele indivíduo que está passando por aquilo e das famílias também. Então, assim, eu acho que é importante. E aí a gente pega o gancho da fé, porque a fé, né, por exemplo, o Wi-Fi, a gente sabe que existe Wi-Fi, mas você não está vendo o Wi-Fi, mas você sabe que ele está ali. Eu acho que é você conseguir passar a enxergar a presença do sagrado, e aí você vai dar o nome ao sagrado que você quiser, ou chamar de Deus, de Allah, né, de Pai, mas você vê como o sagrado se coloca dentro da sua vida. Aí você passa a perceber isso nas menores coisas. E hoje nós discutimos nessa
nosso culto sobre felicidade. Então, assim, as pessoas estão sempre em busca da felicidade, correndo, 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 mas na verdade a felicidade está aí. Você olha e você vê um momento, com um texto que eu li hoje de manhã, um texto de Cortella, que fala: nossa, naquele momento eu já podia morrer, porque eu vi minha neta dançando num vestido florido que eu dei para ela. Então, assim, a gente saber enxergar esses momentos e enxergar como a fé consegue nos dar essa resiliência e amainar o medo. Eu acho que o medo é um dos piores sentimentos que existe. O medo, ele nos deixa muito turbulentos, mas na hora que você fala: não, eu tenho fé, quem quer que seja, né, no meu sagrado, de que isso vai passar. Como Santa Teresa falava, e como depois de anos, Chico Xavier disse tantas vezes, né, isso vai passar. Eu posso falar? Claro, pode, por favor. A gente sempre, né, não é incomum que pacientes venham para a gente, às vezes até com diagnóstico metastático, né, às vezes sem muita proposta de cura, e ele pergunta e questiona para toda a equipe, né? Então ele passa com a nutricionista e fala: doutora, eu vou ser curado? E passa com o médico e fala: doutora, eu vou ser curado? E passa com o psicólogo e pergunta a enfermeira, e pergunta a tia da copinha, né? E assim, traz muito esses questionamentos. Quando esbarra em mim, eu acho que é importante jogar isso para a pessoa. O que é cura para você? Né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de cura de modo que, como se eu pegasse um balde de água, jogasse em mim, me libertasse de tudo, do câncer, de dor de cabeça, e eu nunca mais tivesse nada. E aí isso é complicado, né? Porque tem muita coisa envolvida nisso, né? Então, o que é cura para essa pessoa? O que é cura para esse paciente? Tive uma paciente também recente, né? Que ela veio com uma demanda de milagre, né? E ela falava assim: doutora, eu tô rezando por um milagre. Aline, né? Me chamo de Aline aqui. Aline, eu tô rezando por um milagre, eu quero um milagre. Me fala desse milagre. É ficar sem o câncer, é eu poder viajar, né? E tal. E aí a gente foi conversando um pouco sobre isso, tá? Mas fala mais, né? O que mais é isso de milagre? Como assim, né? Aí eu falei: tá, mas pensa na sua vida, né? Tudo que você me passou, que a gente já se conhece já tem tempo, né? Tudo que você passou. É um milagre ter acordado hoje, não é? É mesmo. E aí, a partir desses questionamentos, ela ressignifica esse lugar do milagre, né? E aí, no outro atendimento, ela olha para mim e fala assim: Aline, me grita no salão de quimioterapia: Aline, tô vendo milagre em tudo. Porque é um pouco disso, né? Como que a gente amplia a nossa percepção do que está acontecendo, né? Como a gente amplia, e aí eu penso em espiritualidade também muito, além das práticas religiosas, né? Que são maravilhosas muitas vezes, por exemplo, o nosso contato com a natureza. A gente. Oi, tá ouvindo? Sim? Eu não tô ouvindo a Gisele. Peraí, deixa eu chamar meu rap do TI aqui, peraí. Aline, pode continuar enquanto... Eu acho que Gisele está ouvindo, né? Então, eu estava falando do contato com a natureza, né? E por exemplo, quanto a gente experimenta um contato com arte, por exemplo, com uma música, com artesanato, algo manual, algo que a gente consegue, né, fazer e produzir, né? As práticas de bem-estar que a gente tem incentivado, a meditação, né? Então, como que a espiritualidade também, ela amplia, né? A percepção de milagre, a percepção de nós hoje, a percepção de cura, né? E como que a gente encontra isso no que está acontecendo, né? No mar, no pôr do sol, no nascer do sol, no outro que vem, como o Rodolfo fala, né? O paciente que vem, às vezes traz aquela palavra que a gente parece que está precisando, né? Assim, ouvir aquele dia. E faz isso mesmo. Então, como que a gente também, e eu acho que isso é possível só em questionamentos, quando a gente questiona isso, como que a gente traz essa espiritualidade
essa cura, esses milagres para o que está acontecendo hoje, para dentro do que é possível, dentro do nosso campo de potência. Enquanto Gisele não vem, aí, Rodolfo, tem uma pergunta aqui de Úrsula Burgos. Vocês percebem que esse aprendizado tem como ser passado nas cadeiras de nossas universidades? Você falou um pouquinho, né, sobre esse movimento americano. Eu acho que isso é uma tendência natural, viu, doutora Clarice? Porque é aquilo que a gente discutiu, porque vai melhorar a percepção dos novos profissionais, eles também vão ter o processo dele de evitar burnout, que isso a tendência acontece muito, então um esgotamento, certo? Porque a gente precisa de ter válvulas de escape, e é muito necessário. Então, às vezes, você transcender, sentir bem, é muitas vezes um mecanismo muito comum que a gente vê de pessoas buscando uma certa espiritualidade, porque a gente às vezes fala em espiritualidade, só uma coisa boa, passível, esse é o lado bom do processo. E também já tem trabalhos que mostram que espiritualidade, de maneira de má interpretação e com religiões muito coercitivas, desviam pacientes dos tratamentos, eles vão acreditar no milagre e aí eles focam eles ficam paralisados nesse processo e afastam de vai fazer terapias alternativas. Isso é muito importante a gente ter essa noção. As medicinas integrativas, que são um termo muito legal, mas tem que realmente integrar. E a gente vai na base, a essência da medicina integrativa é usado muito só nessa parte mais de mudança de hábito, alimentação, psicologia, muito pouca intervenção medicamentosa. Então a gente tem que também ter a gente tem que ter uma noção racional do que a gente está falando, tem que entender até os termos. Por quê? Porque a gente vê muita intervenção, além, às vezes, da própria quimioterapia, infusões diferenciadas, enfim, não vai tratar problema, mas ozônio, isso e aquilo, fazer essas outras coisas, tal, igual você vê essa questão do coronavírus. Então, a gente começa a ter vários outros caminhos, certo? Que pode desviar e diminuir o sucesso de um tratamento. E isso pode ser porque ele entrou no caminho errado dentro da sua religião e achar que está muito espiritualizado nisso. Então, voltando à pergunta, é muito importante, então, ter esse curso, esse curso de extensão, mas depois pode ter pitadas de espiritualidade, mas de uma maneira racional. Há como discutir espiritualidade dentro da ciência. Tem vários estudos, um estudo clássico também, doutorado do Dr. Koenig, né? A aula de Koenig é de mulheres com câncer de mama, isso tratado, e elas tinham um grupo que fazia meditação e orações, e o outro só de acompanhamento, e era permitido elas fazerem ou não, mas muitas não, e pegou pessoas que estavam vivendo muito com a situação de muito estresse, enfim, da doença. Dosagem sanguínea, viu que as células natural killer, linfócitos tinham mais equilibrados, metaloproteínas eram mais equilibradas na conhecimento dessas pessoas, e a interleucina 6. Quando eu vi esse estudo, é antigo, tem mais de 20 anos esse estudo. Interleucina 6, pessoal, é a pomba da vez, é a tempestade inflamatória interna do sistema imunológico, há uma desconexão da conversa do sistema imunológico com a própria resposta ao combate ao vírus. Então, você percebeu que a espiritualidade ensinada de maneira correta, com bases científicas, é muito empírica, difícil, mas eu acho que a ciência está aí para isso. Adquirir mecanismos, elementos, dosagens sanguíneas, aparelhos mais sensíveis, mais sutis, mas entender que a gente também não pode empolgar e misturar termos, porque hoje a gente vê uma onda, né, de física quântica, código quântico, disso, daquilo, vou fazer isso de tudo quanto é tratamento, e mistura muita coisa, e que a gente não está entendendo nem a nossa percepção na física clássica, que é a newtoniana, que a gente pega, quanto mais a gente vai ficar dando palavras e empolgações para falar de um mundo subatômico que a gente não entende nada. O que eu quero dizer é que cada um cada um tem que estar dentro do seu espaço, do seu limite de conhecimento. E essas ferramentas de ensino dentro da faculdade podem formar novos profissionais, principalmente com ética
e conhecimento de causa para falar nisso. A gente vê muito, só estendendo um pouquinho, o que aconteceu, por que está tanta confusão em tratamentos da pandemia? Porque a gente vê que muitos políticos viraram médicos e isso não é uma crítica. É o que está acontecendo, porque é reações. Então, muita gente, não só político, mas muita gente prescrevendo remédio, prescreve em grupos de WhatsApp, vovó, vizinho, todo mundo virou médico e o médico virou político. Porque o médico também entrou e cada um uma especialidade diferente, cada um falando uma com a outra para se relacionar e usando essa parte espiritual da coisa e complicando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para saber disso, qual o caminho correto andar. Perfeito. Voltei aqui. Eu perdi uma parte, mas já estou aqui cheia de perguntas aí. Eu vou passar a palavra para a doutora Clarissa. Eu não sei se eu estou seguindo a ordem, mas, enfim, me corrijam se eu tiver com o fio da meada errado, mas eu tenho uma pergunta aqui da Úrsula Burgos, que ela bom, talvez ela fala um pouquinho. Nós fizemos essa pergunta já. Quando você caiu, eu fiz essa pergunta para tá. Então, perfeito. Da Maria do Socorro, vocês já fizeram também? Pergunta da Maria do Socorro, que trata a espiritualidade é algo mais simples do que há 10 anos, tratar hoje. Fizeram ou não? Então, vou fazer. O Brasil tem aumentado o número de estudos e publicações sobre o tema e, de forma geral, os espaços acadêmicos e existenciais estão mais abertos ao fato de que ela é importante no enfrentamento das doenças. Acho que vocês falaram um pouquinho sobre isso, né? Mas gostariam de comentar mais um pouquinho? Eu penso que é importante abrir espaço para isso nas academias, até para os profissionais identificarem o que é sofrimento, né? Quando vai ser enfrentamento bom, né, positivo, vai ser recurso para, né, vai ajudar o tratamento, vai ficar com menos dor, se no fim de vida, no processo ativo de morte, vai ter uma morte mais tranquila, vai ter uma família mais tranquila, né? Isso acontece, sim, quando a gente, né, é aquela paz, é entender isso, né? E ao mesmo tempo identificar quando é sofrimento, porque não é incomum também vir discursos de culpa, principalmente relacionado a câncer, né, por causa desse estigma. Então vem muito um discurso de culpa, eu tô passando por isso porque é um castigo, né, porque Deus me puniu, porque eu fiz alguma coisa errada, né, eu tô pagando alguma coisa. Claro, cada religião vai interpretar isso de uma forma, mas muitas vezes esse discurso gera uma angústia, né, assim, gera um sofrimento mesmo emocional. Isso, e espiritual. Então, eu acho que a gente também ter esse olhar, essa escuta, para identificar quando que isso se torna um sofrimento. E aí, se a gente às vezes não tem tempo, não tem manejo, tem gente que não vai se sentir à vontade para falar disso, né? Tá tudo bem, mas que a gente também possa encaminhar, né? Solicitar. Aqui no estado, a gente tem sorte que a gente tem a Beth Pavão, que é uma capelã maravilhosa, assim. De você falar bom dia com ela, você já tem paz. Assim, é uma pessoa que ela transcende mesmo, de outra ordem. Então, não é incomum também as equipes dos hospitais chamarem, acionarem a Beth, ela é parceira, né, dos serviços, para poder acolher esse tipo e fazer a condução, sabe? E aí depende de religião, né? Mas eu penso que se a gente traz isso, já que é um conceito de saúde, se a gente traz para a academia, a gente também consegue identificar quando é sofrimento, quando está gerando um sofrimento, angústia, culpa, o medo quando está demais, aquele medo que paralisa, né? Então, acho que é muito importante mesmo. Perfeito. Doutor Rodolfo, esse ponto que a Aline tocou, como lidar com um paciente que recebe uma notícia, um diagnóstico de câncer e traz esse ponto do karma, coisas que estão muito ainda, acho que já mudou um pouco, né? Mas acho que ainda está muito presente, né? Eu
vivendo, estou cumprindo meu karma. Isso mudou na prática do consultório? Vocês ainda veem muito esse tipo de discurso, de sentimento? Primeiro, eu acho que tem que ter respeito à crença de todo o paciente que chega, né? Nem todos vão abordar esse lado, se forem evangélicos ou alguma outra crença, respeitar o momento, o sofrimento do paciente. Eu acho que isso é muito importante. Deixar falar, treinamento de escuta, né, nessa primeira fase também. E no que a gente puder ajudar nessa parte, organizar. Eu acho que é só por coisas nos seus devidos lugares. Eu acho que o início de tudo é colocar as coisas nos devidos lugares. No dia desse eu estava vendo o TNM, e as primeiras páginas do TNM eu vi lá no rodapé o TNM mais antigo. E eu vi lá no rodapé, as coisas precisam ser começadas e colocadas nos seus devidos lugares, porque daí para frente é que o fluxo caminha de maneira harmônica. Assinatura São Tomás de Aquino. E estava lá no nosso livrinho que a tendência é mudar, mas é o código de identidade, a carteira de identidade dos tumores. Porque precisa organizar, porque senão fica uma conversa muito bagunçada. Já pensou se não tivesse um sistema de classificação de tumores, o tanto de doença que pega carona na palavra câncer, neoplasia? E cada um com uma história natural diferente. Então, organiza também as ideias do paciente. Por exemplo, ele falou, é meu karma. Aí, de maneira sutil, você fala, não, mas karma. Karma é uma palavra do sânscrito que está no hinduísmo. Não tem nenhuma relação dentro do espiritismo. Quando fala assim, tudo bem, mas é porque entrou e virou aquele uso costume, mas tudo bem. Vamos lá no sânscrito do hinduísmo. Qual é a tradução? A tradução de karma é ação. Você fala, então, peraí. Não vamos filosofar a palavra. Ação. Então, beleza, esse é o karma mesmo. Por quê? Você chegou aqui com câncer de pulmão metastático e aí o Fábio de Mello também fala uma coisa de um amigo dele que chegou, que era padre também, e que olhou e falou assim, então é meu karma. Então agora eu vou tentar fazer de tudo. Ele falou, não, muda. É uma ação de que você não traz isso de uma outra vida que você tem que passar. Você correu e buscou isso nessa vida. A gente, para adoecer de maneira grave também, a gente tem que ser quanto mais e disciplinado repetidor de maus hábitos. Simples assim. Se você fuma desde a sua adolescência, você vai ter, de maneira quase que fiel, um risco muito maior de ter um câncer de pulmão, uma doença muito grave. E se tiver metastático, dependendo da situação, você vai falecer. É seu karma? Bom, se você quiser pensar que você não veio com uma certa programação de não ter essa doença e você buscou ela, se quiser pensar, é assim. Foca a energia dele no que ele tem para fazer de agora. Trabalhe os tempos. Porque a gente, às vezes, vê pessoas que se espiritualizam muito nessa fase. Às vezes, a doença vem para ordenar um pouco muitas coisas nos seus devidos lugares, inclusive as famílias, a relação familiar, a relação dele com o patrimônio dele, enfim, a relação dele com os sentimentos dele, porque ele sentiu, opa, meu tempo agora está mais exíguo. Então, agora eu vou abrir mais para essas conexões, escutar as pessoas, tentar equilibrar o ambiente para eu trabalhar uma boa, é muito falar assim, né? Mas trabalhar uma boa morte. Por quê? Porque eu acho que o segredo e uma beleza, parece papo de oncologista, né? Mas a beleza da vida está no ato de morrer. Quando as pitonesas lá que pediu, lá na mitologia grega, pediu para o deus Apolo, pediu a vida eterna e ela não sabia que ela ficou parada velhinha lá, ela pediu, pelo amor de Deus, ela pediu para morrer, porque ela viu todo mundo passando. Se a pessoa, se a gente para e não morre, se a nossa célula fica imortal e eu tenho mecanismo, tomo meus inibidores de telomerase, não sei se isso vai existir, e eu fico eterno, eu vou pedir para morrer. Porque a flor de plástico, ela é linda, maravilhosa, mas não solta perfume. A beleza da flor de plástico, e entra com a flor, a rosa bonita e orgânica, é porque a gente sabe que ela vai murchar. Da fruta, que sabe que ela vai perder, porque a gente tem que desfrutar as coisas. Então vamos desfrutar o nosso momento orgânico nesse planeta. Porque tudo degrada, a idade chega. É ruim falar assim, mas se trabalhar esses processos e ver o que tem por detrás depois dessa passagem, aí eu engordo a minha espiritualidade. Eu invisto no meu plano de previdência espiritual. Eu falo, tem uma espiritualidade, tem coisa boa. Aí tem gente que descreve que tem aqui, tem cidades, tem...
Se eu trabalho isso, eu vou mais em paz e trabalhando mais em paz esse processo. Isso é fundamental. Perfeito, perfeito. Olha, a gente já a gente está encerrando aqui. Eu só queria ler uma última pergunta, que eu vou passar para a doutora Clarissa, e que é da Lurdinha Timbó. Ela pergunta como os profissionais de medicina trabalham essa questão da própria espiritualidade, como buscam desenvolver esse lado em si mesmo. Como é isso, doutora Clarissa? Então, eu acho que isso mudou bastante, né? Eu acho que hoje, quando você vai em centros religiosos diversos, você encontra cada vez mais médicos. Eu acho que os médicos realmente têm descoberto essa conexão espiritual. E isso é extremamente importante. Independente, de novo, do que você escolha. Eu acho que alivia, o Rodolfo até falou um pouquinho sobre isso, alivia muito o sofrimento do dia a dia, reduz a carga, reduz a incidência de burnout, que é uma síndrome grave associada com a prática de medicina. Então, eu acho que a Lurdinha sabe disso. A gente tem que se cuidar, né? E se cuidar espiritualmente também. É isso mesmo. E eu também queria fazer uma pergunta aqui, que é assim, um pouco assim, que dicas vocês têm, assim, acho que nesse momento da pandemia, que práticas, a gente falou de meditação um pouquinho, né? A gente falou enfim, falamos dos cultos, que práticas seriam interessantes para manter o equilíbrio emocional agora durante a pandemia? A gente estamos aí em 6 meses, já estamos um pouco mais habituados, mas ainda assim, você tem pessoas ainda muito fragilizadas enfim, com a situação de uma forma geral. Queria levantar essas últimas dicas assim, para a gente já fazer as considerações finais e tentar entender um pouco as lições, né, dessa pandemia aí para o futuro. Doutor Rodolfo? Eu acho que dica é tão interessante, né? Falar o que o outro deve fazer, mas a gente ajudar. Eu acho que é primeiro procurar boas relações. Eu acho que é fundamental fazer conexões positivas durante o dia, que uma coisa vai puxando a outra. Ah, mas como? Como que eu vou saber se aquele ambiente que eu estou vai me ajudar? Entrando em conexão durante o dia. Acorde cedo, tem um livrinho, parece um autoajuda, engraçado, eu achei que era um autoajuda, e é um autoajuda, mas é muito legal, que chamou O Milagre da Manhã. É um livrinho pequenininho, que da manhã de manhã cedo. E aí tem, então, pessoal, bem resumido, se quiser fazer uma coisa para começar a trabalhar, libertar durante o dia, pega esse livro, é uma capinha, um solzinho, é o livro, o Poema da Gratidão, é o Sol da Esperança, psicografia do Espírito Amélia Rodrigues, desse início do Divaldo, e é o sol da esperança. Toda noite, depois de toda noite tem sol. Então, o Milagre da Manhã é uma coisa legal, porque ele divide o acorde uma hora antes, divide em períodos de 15 minutos, cada um vai dividir do seu jeito. Faça uma oração, faça uma meditação, um alongamento, uma atividade física, uma visualização, isso é bom, imaginação. Hoje a gente tem a nossa maior liberdade através da imaginação. Eu posso pensar o que eu quiser aqui. E engraçado que a gente também tem que aprender a se libertar, desapegar, é fundamental. Muitas causas de grande sofrimento é apego. A gente é muito apegado às coisas daqui, a gente é apegado ao nosso corpo, ao que a gente tem, aos títulos, enfim. Esse apego, se a gente apegar demais, é causa de sofrimento. Por quê? Porque a impermanência de todas as coisas aqui manifestadas, ela é inexorável, não tem como. A gente querer fugir disso é impossível, porque é uma força, uma lei universal, uma lei da natureza, todas as coisas seres impermanentes, as coisas materiais. Então, a gente tem que treinar esse desapego. Visualiza e escreve no fim do dia. Faz igual Santo Agostinho fazia, resumindo, deita à noite, olha para o teto, escreve, ou escreve na cabeça, escreve, faz cadernos de gratidão e escreve o que eu fiz durante o dia. Ah, isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom, isso aqui foi ruim, e vai repetindo. E aí você vai fazendo esse método mais recordatório.
Você vai analisando o que você está repetindo e que você mesmo não aprova. Você vai melhorando. Mas tem que fazer, não tem como, é vontade. Você tem que disciplinar e organizar esses atos. Então, uma dica boa, até uma propaganda legal, pega esse livrinho, é simples, uma leitura boa, fácil, a todos os pacientes, familiares e para a gente também. Eu acho que aqui é uma troca boa. Obrigado, viu, mais uma vez, pela oportunidade. É muito bom. Agradecer é sempre muito importante, agradecer com o coração, melhor ainda, né? E aí a gente acaba aqui e fica ainda numa sensação boa, vai embora para casa bem. Muito obrigado pela paciência de todos vocês e de todos que estão nos assistindo. Obrigada, doutor Rodolfo. Aline, por favor, seus conselhos e suas considerações finais aí dessas lições que a gente vem aprendendo aí na pandemia e como a espiritualidade pode ajudar. Eu penso que conselho é complicado, né, para psicóloga, assim, é difícil. Eu penso que é se colocar de uma forma mais ativa, né? E se perguntar o que te faz bem, né? O que te expande, o que te traz potência de vida. E aí, sim, prática de oração, meditação, natureza, música, a arte de todas as formas, né? Cada um precisa eleger a sua receitinha de bem-estar, sabe? Assim, acho que é nosso dever, é nosso compromisso. Eu acho que isso é uma postura ética, né? Falando até do profissional de saúde, tem uma frase do Osho que ele fala, né? Se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela está incompleta, né? Então, acho que é nosso dever, a nossa postura ética de vida mesmo, né? Incluir o nosso bem-estar. Então, eu penso que a primeira coisa é se perguntar, né? Sai dessa posição mais passiva de eu vou receber do outro, eu vou receber do divino, né? Eu vou receber de... E se pergunta, né, um pouco, o que eu posso fazer também para receber o que eu quero, né? Ou para alcançar a cura que seja, para eu dar conta do tratamento, para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser uma mulher melhor na sociedade, para eu ser uma filha, né? Os papéis. Eu acho que é se perguntar, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é isso. Se a gente puder dar uma dica, né, que seja, eu penso nas práticas de gratidão, para mim é o melhor. Assim. Eu acho que vocês, como o Rodolfo fala também, né, poder nomear, né, mesmo, verbalizar pelo que você é grato. E tem coisas, a gente precisa só olhar, ampliar o nosso olhar para isso. Né? E gratidão, para mim, é expansão demais. Eu acho que se pudesse ser uma dica, eu resumiria em gratidão e essa posição mais ativa. Perfeito. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer. Para fechar a nossa live com chave de ouro, suas lições aí de pandemia. Eu tenho 3 reforços, né? Até o que o Rodolfo falou. Então, o Milagre da Manhã foi um livro que eu ganhei, que eu comprei antes da pandemia. Eu tive essa dica e eu pratico todos os dias, né? É muito bacana o livro e é um movimento, na verdade, mundial hoje. Então, leiam, é maravilhoso. A outra coisa é meditar, e aí eu aprendi a meditar com a pandemia. Antes eu sempre falava, eu não consigo meditar, sou muito agitada, não consigo. E hoje eu estou meditando todos os dias, 5 horas da manhã, e tem feito um bem muito grande, e as ondas mentais realmente mudam quando você medita. E a terceira coisa é a Lucilena Galvão, que o Rodolfo também já falou que foi uma descoberta, né, muito importante para mim durante a pandemia. Nós, inclusive, fizemos uma live com ela pela Spock, que foi muito bom. Ela tem vários YouTubes gratuitos que podem ser encontrados, e é maravilhoso. Simplesmente ela é maravilhosa. Eu estou estudando filosofia agora com ela. Então, assim, eu acho que é a gente poder agradecer e acreditar em pequenas felicidades diárias, né, no nosso propósito. Agradecer a vocês, Gica, né, pela condução, agradecer a todo o time, a Ana Cardinha, a todo o time de marketing da Oncoclínicas, agradecer a Oncoclínicas por abrir esse espaço. Eu acho que isso realmente faz uma diferença muito grande e mostra a força desse grupo. Muito obrigada, Clarissa.
Muito obrigada a todos, obrigada pela nossa audiência, e a gente volta, espero que volte a falar outras vezes desse tema que é tão bacana, né? Eu tenho uma diquinha tem o Nizam Guanais comentou isso, tem um aplicativo chamado Calm, que faz, para quem não está acostumado com meditação, parece que funciona bem, assim, eu não experimentei ainda, mas assim, eu acho que só fica a dica para pesquisarem. Então, tem dois aplicativos que eu recomendaria, que é o Medite-se, que é o de Tadashi, inclusive dia 13, Rodolfo, a gente vai fazer uma live com ele, pela SBOC, e tem o Meditopia também. Tem esse Calm, mas o Meditopia é bem bacana também. Então, ficam várias dicas. Com várias dicas. Uma dicasinha, Então é isso, olha... 30 segundos, uma dica aos pacientes, principalmente, uma dica para eles, um trabalho legal que começou dia 1º de outubro, o trabalho de assistência aos sobreviventes, que está começando um novo aí na Bahia, e o outro é onde, doutora Clarissa? São dois, né? Em São Paulo? Em Belo Horizonte, na UFSC. Tomara que dê muito certo e que amplie toda a rede de oncoclínicas. Eu acho que essa iniciativa é fantástica. Com certeza. Muito bom, gente. Rodolfo, passa para mim seu celular para eu ver a coisa da espiritualidade com a SBOC. Gente, um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Passa seu celular para mim para eu poder ver a questão da espiritualidade da SBOC. Não estou conseguindo ouvir.